Agradecemos ao nosso sempre secretário, Benedito Braga, e daremos início às nossas apresentações para falar sobre o panorama da escassez da oferta hídrica no estado de São Paulo, riscos para as atividades produtivas e necessidade de expandir medidas de racionalização dos usos. Eu chamo a doutora Mônica Porto, chefe do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da EPUSP. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor secretário, Ricardo Borsari, e agradecer muito o convite para estar aqui nessa oportunidade e discutir esse tema, que é um tema de muita relevância, em particular aqui para o estado de São Paulo. Eu acho que nós temos um desafio enorme de inserir o reuso, de fato, na nossa equação de solução da escassez hídrica. Gostaria de cumprimentar o professor Benedito Braga, presidente do Conselho Mundial da Água, que tem feito, o Conselho tem tido uma atuação exemplar no incentivo às novas alternativas, à sustentabilidade na gestão dos recursos hídricos e como eu gostaria de cumprimentar todas as demais autoridades presentes, os diretores da Sabesp aqui presentes, o presidente da Sanasa. Senhoras e senhores, é um enorme prazer estar aqui nessa manhã. O desafio que me foi colocado foi tratar do problema da escassez e da oferta hídrica aqui no estado de São Paulo. E eu gostaria de iniciar dizendo da importância do reuso da água neste contexto. O estado de São Paulo é um estado que tem níveis de consumo de água bastante elevados, tanto para o setor doméstico, como para o setor industrial, como para o setor agrícola. E eu não vejo a possibilidade de nós tratarmos, ao longo do século XXI, o tema da segurança hídrica no estado de São Paulo sem que a gente fale de reuso de água. É impossível a gente falar isso. E nessas questões de reuso aqui no estado de São Paulo, eu acho que nós precisamos nos preparar para três desafios que são desafios importantes. Um primeiro desafio é o desafio que o secretário Borsari falou, que é o desafio do custo. Ou seja, nós conseguirmos colocar a água de reuso em custos competitivos com as demais fontes de água que nós dispomos. Acho que esse é um primeiro desafio. É claro que o desafio tecnológico ele é um desafio que vem sendo superado com uma relativa rapidez. Então, eu já nem considero mais hoje o desafio tecnológico como um desafio para o reuso. Eu acho que esses três desafios que eu vou citar, eu acho que são desafios que são mais relevantes até do que o desafio tecnológico. O primeiro é o custo. Nós conseguimos, de fato, tornar a água de reuso competitiva. O segundo desafio é o planejamento. Nós precisamos nos planejar para possibilitar o reuso. Nós temos, por exemplo, um histórico de planejamento no setor de saneamento, e quando eu digo isso, eu digo, por exemplo, os estudos de locação das estações de tratamento de esgoto. Esses estudos locacionais até hoje não levaram em consideração a possibilidade de você colocar o reuso, colocar a estação de tratamento de esgoto num local que, de fato, torne mais viável e faça a redução de custos na questão do reuso. Nós vamos ver aqui a apresentação exitosa do Aquapolo e os senhores vão ter oportunidade de ver que um dos maiores desafios de implantação do Aquapolo foi exatamente uma questão locacional, uma vez que entre a planta de reuso e o destinatário final havia uma distância de, se eu não me engano, 17 quilômetros. E o terceiro desafio, que eu acho o desafio que também o secretário Borsari citou, é o desafio da regulação. Quer dizer, o Brasil tem uma situação ainda muito incipiente em termos de regulação de reuso. E é preciso fazer regulação para dar, inclusive, segurança jurídica ao produtor de água de reuso. Quer dizer, essas questões todas, é muito difícil a gente trabalhar no setor de reuso, tendo que resolver
os casos de forma ad hoc, ou seja, cada vez que eu vou implantar um novo sistema de reuso, eu tenho que começar tudo desde o começo e olhar todos os desafios de origem regulatória que o produtor de água de reuso vai enfrentar. Então, o Estado de São Paulo tem uma situação complicada. Essa é uma imagem do Plano Estadual de Recursos Hídricos, onde a gente vê que boa parte do Estado de São Paulo tem nesta coloração amarelo escura, que é uma coloração já com a luz acendendo no balanço disponibilidade e demanda. Então, nós temos o caso da região metropolitana de São Paulo, que, obviamente, é o caso mais clássico, é o caso que mais chama atenção, do pior desequilíbrio de disponibilidade e demanda, uma vez que nós temos uma atividade enorme, uma região metropolitana de 22 milhões de habitantes, assentada sobre uma cabeceira, né, com uma cabeceira de rio e, portanto, com baixa disponibilidade. Mas nós temos muitas outras regiões no estado de São Paulo em que esse balanço de disponibilidade e demanda já começa a ficar, quer dizer, a gente começa a acender todas as luzes da sua criticidade. Quer dizer, a gente tem mais da metade do estado de São Paulo nessa situação. Quer dizer, a gente tem pouquíssimas regiões no estado de São Paulo com essa situação azul, que é uma situação de conforto. Uma parte do estado de São Paulo nessa coloração verde, que é uma situação ainda boa, mas é preocupante olhar esse mapa e verificar a quantidade, a extensão do estado de São Paulo, que hoje começa a ter um balanço, disponibilidade e demanda favorável. Quer dizer, toda essa área amarela escura começa a aparecer com um balanço desfavorável. Então, eu chamo a atenção da questão do planejamento, inclusive porque a região metropolitana de São Paulo, que é a região mais crítica do estado, é uma região que vem há muito tempo tendo planejamentos de longo prazo extremamente bem executados e que deram grandes contribuições ao Estado. Lá atrás, na década de 60, o primeiro grande plano integrado que olhou diversos usos da água, olhou a questão de enchentes, a questão de abastecimento público, a questão de coleta e tratamento de esgotos, foi o Plano Ibrace. Lá atrás, na década de 60. Quer dizer, a gente se iniciou o Plano Ibrace mais ou menos em 1967, 1968. E o Plano Ibrace já tinha como foco naquela época o problema da segurança hídrica na região metropolitana de São Paulo. Então, o grande fruto do Plano Ibrace foi o sistema Cantareira. Então, um sistema que foi planejado com muito tempo de antecedência e que conseguiu suprir a região metropolitana de São Paulo de uma segurança hídrica bastante expressiva, mas que se encontra hoje numa situação de conflito, porque são águas que precisam ser compartilhadas entre duas regiões, que são regiões altamente demandantes de água, que é a região metropolitana de São Paulo e toda a bacia do Rio Piracicaba. E o que me chama a atenção aqui é que, ao longo do tempo, esses planos foram contemplando muito uma região geográfica muito restrita, que é a região metropolitana de São Paulo. Pois na década de 90 nós tivemos o Hidroplan, que de novo deu contribuições importantes, principalmente na questão de proteção de mananciais e na questão de coleta e tratamento de esgotos, mas que também teve um foco muito na região metropolitana de São Paulo. Um grande avanço aconteceu a partir de 2008, quando começou a ser desenvolvido o Plano de Recursos Hídricos da macrometrópole. Então, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, quando contratou o Plano Diretor de Recursos Hídricos da macrometrópole, deu um grande passo em relação a esta nova visão de planejamento de muitas maneiras diversas. Uma primeira grande diferença que se iniciou com o plano da macrometrópole foi ter o foco não apenas na região metropolitana de São Paulo, mas na porção leste do estado de São Paulo. Essa é uma diferença marcante entre o Plano Diretor de Recursos Hídricos da macrometrópole e os planos anteriores. Essa eu acho que é a grande
a grande questão que foi colocado, o grande desafio que foi colocado, que nós não poderíamos mais olhar a região metropolitana por si só, porque a região metropolitana, com aquele vermelho que nós vimos no mapa, chamando atenção ali no meio, é uma região que precisa do aumento de segurança hídrica, mas é um aumento de segurança hídrica que não poderá ser feito se não levarmos em consideração toda a porção leste do estado de São Paulo, que também é altamente demandante de água. A região metropolitana de São Paulo é como um convidado mal educado num jantar, em que come com os cotovelos abertos e cutuca os seus vizinhos o tempo todo. Então, não dá para a gente continuar com essa visão. Então, o plano de aproveitamento de recursos hídricos da macrometrópole paulista, que foi desenvolvido entre 2008 e 2013, teve uma visão bastante interessante de englobar o planejamento conjunto de uma boa parte da porção leste do estado de São Paulo, agregando agora não mais os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, mas os 180 municípios de toda essa região, que corresponde a 75% da população do estado de São Paulo. Corresponde a 23% do PIB brasileiro, a 77% do PIB do estado de São Paulo. Ou seja, estas questões de planejamento de recursos hídricos, elas precisam avançar de maneira a se tornarem mais abrangentes, mais integrativas. E as outras grandes, o que eu trago aqui para vocês sobre o reuso e a importância do reuso nesse plano, é que o plano não só, obviamente, tratou de segurança hídrica e a garantia do suprimento até 2035, mas também o reconhecimento de que a segurança hídrica não poderia se dar exclusivamente por expansão da oferta, mas ela somente se daria também se nós levássemos em consideração as questões de gestão de demanda, ou seja, a redução de consumo e, dentre elas, o reuso de água. Então, eu considero que estas duas características do Plano Diretor de Macrometrópoles, que é a abrangência regional e o reconhecimento que a segurança hídrica não virá apenas da expansão da oferta, como aquelas mais importantes que foram apresentadas pelo plano. Então, o plano mostra que num cenário, num cenário que é considerado um cenário moderado, né, nós vamos ter, nesta região da macrometrópole, uma expansão até 2035 de mais 56 metros cúbicos por segundo de demanda. Essa demanda, a maior expansão é a demanda da área urbana, com 25 metros cúbicos por segundo, seguida da expansão da demanda industrial, com 17 metros cúbicos por segundo, e da irrigação, com 13 metros cúbicos por segundo. É uma tremenda de uma expansão da demanda. Então, essa expansão da demanda, ela pode sim vir uma parte dela de expansão da oferta. Então, o plano traz elenca uma série de alternativas de obras que podem ser implantadas nesta região toda da macrometrópole, de maneira que uma parte desses 56 metros cúbicos por segundo seja alcançado por novas obras. Agora, inclusive, este levantamento do plano de obras, do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Macrometrópole, foi de extrema valia na época da crise hídrica, porque nós tínhamos à mão já obras planejadas que puderam ser antecipadas, como é o caso da interligação do Paraíba do Sul com o sistema Cantareira, através da interligação do reservatório Jaguari com o sistema Antibainha, que pôde ser antecipada, a interligação do sistema Billings com o sistema Alto Tietê, que também pôde ser antecipada, a transposição do rio Itapanhaú para o sistema Alto Tietê, que começou a ser também implantada. Então, este plano foi de muita valia, porque no auge da crise nós tínhamos à disposição alternativas já estudadas para serem implantadas. Mas, de qualquer maneira, o plano prevê expansão da oferta, mas prevê também a expansão da gestão da demanda.
Quer dizer, a meta do plano, o cenário mais favorável do plano é tentar conseguir 32 metros cúbicos por segundo deste aumento da demanda através de ações de gestão e controle operacional de toda os sistemas da macrometrópole. Então, nessas ações, tem algumas ações que são consideradas prioritárias. É claro que a redução de perdas é a que é considerada mais importante para que se consiga essa gestão da demanda. Mas há outras ações também, como as ações de uso racional da água, o reuso de efluentes e ações não estruturais. Quer dizer, ações não estruturais são ações que vão desde a conscientização do consumidor até ações como, por exemplo, usar mecanismo de preço e tarifa para reduzir consumo e assim por diante. Então, se imagina que nessa redução total de 32 metros cúbicos por segundo, 53% dessa redução venha do controle de perdas, 22% de mudanças de tecnologia em irrigação ou reuso, 15% em reuso, tecnologias limpas, etc., na indústria, e 9,5% em redução em uso racional da água, nas ações de uso racional da água. Então, esse é o cenário que vai que o plano da macrometrópole mapeia para a região metropolitana de São Paulo. Então, quer dizer, o que nós precisamos buscar ao longo aí das próximas décadas é, de fato, aumentar a resiliência dos nossos sistemas. Né? Então, aumentar a resiliência dos nossos sistemas, como tem a definição das Nações Unidas de cidade resiliente. O que é uma cidade resiliente? Uma cidade resiliente não é aquela que está que não sofrerá com acidentes, não sofrerá com eventos extremos. Quer dizer, uma cidade resiliente é aquela que tem estruturas e planejamento suficiente para enfrentar maus momentos. Maus momentos nós vamos enfrentar. Agora, nós precisamos conseguir passar por esses maus momentos com uma minimização de risco. Quer dizer, o risco sempre haverá e o impacto sempre haverá. Quer dizer, não há possibilidade de, nesse cenário de mudança climática, nesse cenário complexo que a gente vive, como o professor Braga falou, com tanta coisa acontecendo junto, que é impossível a gente passar por isso sem que haja impacto, sem que a gente sofra, sem que a indústria sofra, sem que a população sofra, a agricultura sofra. Mas é nossa obrigação trabalharmos para que haja uma minimização do risco, haja ações de mitigação desses impactos. Então, o aumento dessa resiliência ele vem fundamentalmente de 3 pilares. Um primeiro pilar é o que a gente chama de redução da ameaça. Ou seja, quanto eu preciso me proteger da ameaça. No setor de recursos hídricos, a melhor forma de proteção da ameaça é aumento de reservação. Essa é a melhor forma de proteção da ameaça. Então, a gente pega exemplos no mundo em que, por exemplo, a gente pega exemplos no mundo de áreas que são sujeitas a risco, como, por exemplo, o caso de Sydney, na Austrália, que tem 4 anos de reservação. Então, esse aumento de reservação é uma parcela muito importante da redução da ameaça. Então, se eu tenho mais dinheiro na minha poupança, eu sou menos sujeito a turbulências na minha vida. Né? Então, eu preciso ter um aumento de reservação. O aumento das garantias. Quer dizer, nós trabalhávamos com 95% de garantia como um nível de proteção adequado para sistemas de abastecimento público. A Sabesp começou a trabalhar agora com 98% de garantia. Então, porque aqui nós temos que nos atentar para a definição correta de risco, que o risco não é a probabilidade de ocorrência, né? O risco é a probabilidade de ocorrência multiplicado pelo impacto.
Então, quando eu tenho esta região do estado de São Paulo, onde eu tenho 75% da população do estado de São Paulo vivendo em 21% da área, o meu risco aumenta. Então, esse aumento de garantia é um aumento que significa maior custo de infraestrutura, mas é uma ação necessária se nós queremos reduzir a ameaça. Um segundo pilar do aumento de resiliência é a redução da exposição. Então, se eu me protejo do risco, quer dizer, se eu sou menos exposto ao risco, eu tenho eu aumento o meu grau de resiliência. Parte do aumento da redução da exposição é claro que é a gestão de demanda. Então, se eu consumo menos, eu fico mais confortável com o meu sistema. Então, nós, antes da crise hídrica, a região metropolitana de São Paulo consumia aí ao redor de 70 metros cúbicos por segundo, e depois da crise hídrica, a região metropolitana de São Paulo vem se mantendo num patamar de consumo da ordem de 60 metros cúbicos por segundo. É claro que os sistemas ficam com uma operação mais folgada. Então, esta redução da exposição através da gestão de demanda é um dos pilares extremamente relevantes. E aqui, quando a gente fala de redução de demanda, portanto, nós estamos incluindo o reuso como uma ação de gestão de demanda também. Não é só a redução do consumo através de equipamentos poupadores ou a redução do consumo através de controle de perdas, mas é também nós demandarmos menos dos nossos mananciais. Então, ao demandar menos dos nossos mananciais, nós estamos fazendo gestão de demanda e estamos fazendo a redução da exposição. O terceiro pilar é o pilar da redução da vulnerabilidade. Então, nós precisamos nos tornar menos vulneráveis aos eventos extremos. E nesta redução de vulnerabilidade, a partir da crise hídrica também, nós começamos a falar de coisas que a gente nunca tinha falado antes, como, por exemplo, redundância. Quer dizer, nós estamos acostumados a tratar de redundância em tantos setores. Então, para o setor elétrico, redundância é uma coisa muito comum. Na área de TI, a redundância é uma coisa muito comum. Todos nós queremos ter um backup do nosso disco, do nosso computador, como redundância. Então, nós não falávamos em redundância no setor de recursos hídricos. Nós não falávamos de redundância no setor de recursos hídricos por uma razão muito simples: custo. Tá? Quer dizer, você ter redundância no abastecimento de 22 milhões de pessoas não é trivial. Né? Não é a necessidade de investimento para que a gente ganhe essa redundância é enorme. Quer dizer, só a obra de interligação do Jaguari e do Atibainha, que é uma obra de redundância, é uma obra de quase 600 milhões de reais. Se a gente contar mais o que foi feito na interligação, mais 100 e tantos milhões que foram gastos na interligação entre a Billings e o sistema Alto Tietê, mais 100 milhões agora previstos para o Itapanhaú, e assim por diante. Quer dizer, nós estamos falando de investimentos de porte muito grande, mas que se mostraram absolutamente essenciais no controle da crise hídrica. Quer dizer, o secretário Ricardo Borsari citou o ano de 2018, que foi um ano extremamente seco, teve um inverno extremamente seco, com uma redução de chuvas preocupantes, e, no entanto, nós passamos por isso com uma relativa tranquilidade. E nós só conseguimos passar por isso com uma relativa tranquilidade porque as ações de redundância, as ações de gestão de demanda que tinham sido tomadas à época da crise hídrica começam a se mostrar eficazes. Eu estava aqui antes de iniciar conversando com o Dr. Edson Airoldi, e ele estava me dizendo da comparação que eles fizeram na Sabesp com a operação do sistema Cantareira, com a entrada do sistema da interligação do Jaguari ou não. Quer dizer, o que teria acontecido se o sistema Jaguari não tivesse entrado já para esse inverno seco. Então, essas questões todas são questões que são importantes, mas que são questões que nós temos que levar em consideração, que exigem cada vez mais um volume de investimentos
maior, né? E o grande desafio que nós temos aí com a mudança no clima para o futuro é a adaptação. Quer dizer, nós termos medidas de adaptação que nos adaptem, quer dizer, que mudem a nossa visão, né? A nossa forma de atuação com os nossos recursos hídricos daqui para frente. Então, quando eu falo do planejamento do reuso, quando eu falo do planejamento locacional das estações de tratamento de esgoto, tudo isso são medidas de adaptação. Então, um dos grandes gargalos que nós sentíamos como um impeditivo da expansão da utilização do reuso era a questão regulatória, é a questão regulatória, quer dizer, continua sendo a questão regulatória. Quer dizer, o Brasil não tem praticamente nada em termos de regulação de reuso. Então, como eu disse, quer dizer, a cada caso em que se deseja fazer um projeto de reuso, cada caso é tratado como um caso ad hoc, ou seja, ele passa por um processo de planejamento, por um processo de aprovação, por um processo de licenciamento, que começa tudo de novo e que não tem um embasamento jurídico para dar segurança a isso. Eu acho que a apresentação do Aquapolo vai mostrar isso, a apresentação da Sanasa vai mostrar isso, ou seja, o desafio regulatório que esses produtores de água de reuso enfrentaram para implantar os seus sistemas. Então, em 2017, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Secretaria da Saúde, conseguiram finalmente, depois de mais de uma década de discussão, publicar a primeira resolução brasileira sobre reuso de água. Então, essa foi uma grande vitória, porque nós conseguimos, pela primeira vez, ter uma resolução com padrões de qualidade, disciplinando um tipo de reuso. Então, eu me lembro que, quando nós estávamos discutindo essa resolução, na comissão, nós tratávamos esta resolução como sendo uma primeira resolução focada num primeiro problema e, principalmente, uma resolução sujeita a chuvas e trovoadas, porque nós sabíamos que essa era uma primeira proposta que estava sendo colocada a público. Então, esta primeira proposta que foi colocada a público há um ano e alguns meses atrás já está em fase de revisão, mas enquanto a gente não soltasse, não adiantava ficar procurando a resolução perfeita. Quer dizer, enquanto a gente não soltasse uma primeira resolução para o mercado, a gente não ia conseguir ter o retorno do nível de exigência e esse ajuste do nível de exigência com custo e o nível de exigência com as tecnologias disponíveis. Então, essa primeira resolução de reuso, ela trata exclusivamente do reuso não potável para fins urbanos a partir de estações de tratamento de esgoto. Então, essa é a primeira de uma fila de outras resoluções que eu espero que venham. Então, por exemplo, a resolução para reuso agrícola, a resolução para fins potáveis. Então, essa eu espero que seja a primeira de uma série enorme de outras resoluções que vão ser necessárias. A troca de água entre usuários é uma outra coisa, ou seja, indústrias que possam fornecer água reutilizada para cidades, e assim por diante. Quer dizer, tem inúmeras formas, inúmeras outras formas. Aqui trata apenas do reuso a partir de estações de tratamento de esgoto sanitário. Existem inúmeras outras potencialidades de reuso e que vão precisar de novas resoluções. Esta resolução abrange exclusivamente a água de reuso para fins urbanos, né, não potáveis,
e que incluem irrigação paisagística, lavagem de logradouros e outros espaços públicos, uso de água de reuso na construção civil, desobstrução de galerias de água pluvial e rede de esgoto, lavagens de veículos e combate a incêndio. Então, essa aqueles fins não potáveis que podem ser sujeitos à utilização de água de reuso. Então, depois de muita discussão, quer dizer, a água de reuso, para compatibilização, inclusive de tecnologia e de custo, se criou duas categorias de água de reuso, né? Uma categoria que, na nomenclatura internacional, é chamada de uso irrestrito, né, que nós tivemos uma discussão. Esse é um dos objetos, o nome do tipo da água de reuso é um dos objetos agora da revisão, porque se acha que esse nome ficou impróprio, ficou ruim, ele não explica o que é. Então, o uso com restrição moderada é o uso irrestrito na nomenclatura internacional, onde eu posso fazer lavagem de rua sem ter irrigação de áreas verdes, etc., sem restrição de circulação, lavagem interna de veículos, enfim, que eu posso ter uma água segura, em que eu posso usar essa água na cidade sem qualquer tipo de restrição, para esses usos, claro. Um segundo tipo de água, que é a água que na nomenclatura internacional se chama de uso restrito, que é uma água em que eu tenho um custo menor de produção, então eu tenho uma liberalização maior dos parâmetros de qualidade da água, e que aí ela tem maiores restrições no uso. Então, por exemplo, quando você vai fazer irrigação de parques, essa área tem que ser isolada durante o processo de irrigação. É uma água que pode ser utilizada para lavagem externa de veículos e assim por diante. Essa nomenclatura ainda vai ser mudada, mas, enfim, é o que na nomenclatura internacional, tanto na legislação, tanto na nomenclatura da Organização Mundial de Saúde, como do EPA americano, é chamado de uso restrito e uso irrestrito, né? Os pontos que eu considero mais importantes do avanço dessa resolução, em primeiro lugar, foi o estabelecimento de padrões de qualidade, que estão sendo ajustados agora nesta revisão. Alguns padrões de qualidade se considerou que ficaram muito restritivos e que, portanto, torna o custo de produção da água de reuso não competitivo. A obrigatoriedade do monitoramento, do monitoramento da qualidade da água, dessa água de reuso, que também está sendo revisto, porque o monitoramento solicitado na resolução, depois os produtores de água de reuso consideraram que ele ficou muito elevado. A necessidade do registro da aplicação dessa água, né, para a gente não ter, tem casos complicados em que existem registros, por exemplo, de água de reuso serem destinados a locais de abastecimento público, o que não é permitido. Então, é preciso haver um registro e um acompanhamento da aplicação da água, as questões de proteção do trabalhador, a identificação correta dos caminhões de todos os equipamentos utilizados e, principalmente, a divisão de responsabilidade. Quer dizer, o produtor da água de reuso, ele não pode, se ele não é o usuário da água de reuso, ele não pode ser responsável por erros na utilização dessa água. Então, essas distinções de responsabilidade entre o produtor e o usuário da água de reuso também foram pontos importantes da resolução. Então, eu considero que nós avançamos muito quando nós conseguimos, quando as três secretarias reunidas conseguiram colocar à disposição dos produtores de água de reuso e dos usuários um início de um marco regulatório, né? Então, eu acho que esse foi uma
uma tarefa interessante, né? Porque é uma tarefa que envolve uma quantidade de aspectos enorme, como questões ambientais, questões de vigilância sanitária, etc., mas que chegou a bom termo, chegamos a uma resolução, e que eu, particularmente, considero que nenhuma resolução é escrita em pedra, ou seja, as resoluções são feitas para serem utilizadas, não são feitas para serem ignoradas. E para serem utilizadas, elas precisam passar por um processo contínuo de aperfeiçoamento. Esta e todas as demais. Então, eu espero que este seja um início de uma regulamentação profícua que o Brasil tenha e que permita que casos de escassez, principalmente como o que nós vimos aqui no estado de São Paulo, sejam contemplados com uma gestão adequada do reuso, porque este é um item absolutamente essencial para a sustentabilidade hídrica do estado de São Paulo. Então, eu acho que nós estamos agora face a uma nova agenda em termos de gestão de recursos hídricos. Esta nova agenda trata dos parâmetros de risco, de estratégias de comunicação, da revisão dos conteúdos dos planos de recursos hídricos para que se contemple numa melhor forma eventos críticos, o aperfeiçoamento dos planos setoriais de contingência, os programas permanentes de gestão de demanda, que envolvem, então, uso racional, redução de perdas e reuso, os fomentos a novos padrões de consumo, a questão do controle operacional, em termos de controle de pressão, operação dos sistemas de abastecimento, e uma atenção grande para um novo padrão de eventos críticos. Sempre os eventos críticos, se a gente não consegue prever o próximo evento crítico e a severidade desse evento crítico, mas se pelo menos a gente conseguisse precaver com relação à vulnerabilidade que nós conhecemos, à variabilidade que nós conhecemos, nós já estaremos dando um grande passo. Então, eu acho que essa agenda de reuso é uma agenda muito importante, quer dizer, é uma agenda que é vital para o desenvolvimento de recursos hídricos do Estado de São Paulo e que eu espero que de discussões como essa surjam novas luzes. Muito obrigado e, de novo, parabéns aos organizadores.